como está colocado na decisão. Item 13, prescrição intercorrente tributária e prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, ele disciplina a prescrição intercorrente, né? Ele diz que, na execução fiscal, quando não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens penhoráveis, ora, são as execuções fiscais que tendem a ser fracassadas, tendem ao insucesso. Por quê? Porque se não tem devedor, não localizou, não encontrou bem penhorável, a tendência aquilo ali é dar em água. Aí o juiz suspenderá a execução por 1 ano, abrindo vista para a Fazenda Pública. Para o procurador fazer o quê? Procurar o devedor, se ele sumiu, ou os bens sobre os quais possa recair a penhora. Mas não fica suspenso para sempre. Depois de passar 1 ano, o juiz, se nada for encontrado, determinará o arquivamento da execução e dessa decisão que determinar o arquivamento, começa a contar a prescrição intercorrente, que a intercorrente também é no curso do processo. Se passar 5 anos dessa decisão, o juiz decreta de ofício, depois de ouvir a Fazenda Pública, prescrição intercorrente, tudo nos termos dos parágrafos do artigo 40 da LEF. Beleza? O que acontece? Muitos diziam que isso era inconstitucional. Por quê? Porque direito tributário é um ramo chique de direito. Prescrição e decadência tributária só podem estar em lei complementar. Isso é o único ramo de direito em que acontece. Todos os outros ramos de prescrição e decadência estão em lei ordinária. Mas por força do artigo 146, inciso 3, alinhada à Constituição, só lei complementar pode tratar de prescrição tributária. Aí o pessoal disse, olha, colocaram em lei ordinária. E o STJ já derrubou, já disse que não se aplica a execução de dívida ativa tributária, regras da LEF, que é uma lei bonitinha, mais ordinária, por tratar de prescrição e decadência, como o artigo 2º, parágrafo 3º da LEF, que fala em suspensão por 180 dias ou até a distribuição da ação de execução, quando o crédito foi inscrito em dívida ativa. Suspensão da prescrição, o STJ disse, não, só suspende se for dívida ativa não tributária, porque aí a lei ordinária pode tratar. Dívida ativa tributária não suspende. Então o pessoal disse, então, pelo mesmo motivo, artigo 40 da LEF inconstitucional. Só que aí o STJ disse, olha, isso é um prazo processual que foi estipulado. E ele não está em desconsonância com as regras gerais do CTN, que estipulam regras gerais sobre prescrição e decadência. Veja, o CTN diz, no artigo 174, parágrafo único, que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Veja, a prescrição é para ajuizar a ação. Se o cara já ajuizou, tanto é que o juiz despachou ordenando a citação, o prazo vai ser interrompido. Quando interrompe, ele volta para zero. Interrompe, volta para zero para quê? Para contar a prescrição intercorrente, porque os processos não podem se eternizar. Então a LEF, o CTN trouxe a norma geral, a LEF vai dizer como esse prazo será contado. Diz, olha, nesse prazo de 1 ano de suspenso não conta. A partir daí começa a contar. Então o Supremo disse é prazo processual e está em consonância com a regra geral do CTN. Então a norma é constitucional, não agrediu reserva de lei complementar. E aí o STF concordou com a decisão do STJ, que eu já expliquei bastante, tem várias lives tratando disso, que é o seguinte, você lendo a LEF, o artigo 40, você percebe, o juiz vai suspender o processo por 1 ano, tá? O prazo de prescrição intercorrente tributária, lembre, já tem gente falando que é de 3 anos, é de 5 anos. Não existe prescrição intercorrente de 3 anos em direito tributário. Existe uma lei de processo administrativo federal que fala prescrição intercorrente em processo administrativo para outras causas, se o processo passa 3 anos parado, tá? Essa lei não se aplica em matéria tributária porque ela é lei ordinária. Processo administrativo fiscal pode durar 100 anos, que infelizmente não tem prazo de prescrição intercorrente. O Estado de Santa Catarina tentou colocar na sua Constituição, o Supremo Tribunal Federal derrubou. Então, em direito tributário, não existe esse prazo de prescrição intercorrente de 1 ano. Já teve caso de juiz federal reconhecer o tribunal depois derrubar, tá? Então, prescrição intercorrente, 5 anos. Contagem na forma da LEF. Certo? Aí o que é que o STJ... Primeiro, o Supremo entendeu que a decisão do STJ sobre essa contagem está correta, porque o STJ diz, olha, o juiz suspenderá por 1 ano. Durante esse tempo não conta prescrição intercorrente. Tem juiz que esquece de suspender por 1 ano. Muito trabalho escrever lá essa ordem de suspensão no PJE, né? Então esquece de suspender. Depois também não suspendeu, passa 1 ano, ele não faz nada, não ordena o arquivamento. Aí passam-se vários anos, o contribuinte pede que seja declarada prescrição intercorrente. Aí a Fazenda diz, não, prescrição intercorrente só começa quando terminar o prazo de 1 ano da suspensão, e esse caso não foi nem suspenso, e o juiz determinar o arquivamento, aí conta do arquivamento. É o que diz a lei. Só que o STJ diz, o juiz não é dono do prazo.
Se o juiz for relapso, mesmo assim, no momento em que a fazenda tomou conhecimento de que não foi encontrado o devedor ou não foram encontrados bens penhoráveis, por favor, leia a tese do STJ, porque tem peculiaridade quanto à lei complementar 118, casos anteriores, já 9 de junho de 2005, né? Tem algumas peculiaridades. Mas a regra hoje é, no momento que a fazenda foi comunicada que não encontrou o devedor ou não encontraram bens penhoráveis, o prazo de suspensão começa a contar, mesmo que o juiz não suspenda. Passou um ano, automaticamente começa a contar a prestação intercorrente, tudo automatizado. Porque você não pode fazer com que algo se torne imprescritível por o juiz ser relapso, beleza? Então, nessa linha, disse o seguinte, é constitucional o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, LEF, tendo natureza processual, o prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente, essa palavra automaticamente é muito importante, mesmo que o juiz não tenha mandado arquivar coisa alguma, automaticamente se inicia a contagem do prazo de prescrição de 5 anos, certo? Passados os 5 anos, nada acontecendo, o juiz decreta de ofício a prescrição intercorrente. Antes que comunique a Fazenda Pública pode mostrar que teve alguma coisa que suspendeu, interrompeu, né? Quando o valor é baixinho também não se comunica, mas aí são outros detalhes. Só quero que vocês saibam que agora o Supremo concordou com a tese do STJ, né? Inclusive essa da contagem começar automaticamente.